Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Introdução à Literatura Brasileira. Eu sou o professor Thales Moura e vocês vão assistir agora nossa aula de número 12, tá? Então, vou projetar o material aqui para vocês. A gente vai começar a conversar, então, sobre o naturalismo a partir da leitura de uma obra do Aloysio de Azevedo, realizado, então, pelo Antônio Cândido. Então, vamos lá. Os tópicos, né? O tópico discutido hoje é Aloysio Azevedo e o romance naturalista. O texto, né, que a gente vai conversar sobre ele hoje é esse ensaio aqui de Cortiço a Cortiço, que está nessa obra O Discurso e a Cidade, tá? Uma obra que eu estou usando aqui, uma edição de 93, tá ok? Mas esse ensaio ele foi publicado anteriormente. E ele sai depois nessa obra, né, num compilado que vai reunir, então, mais outros ensaios do Antônio Cândido em 3 capítulos. A obra é essa, O Discurso e a Cidade. Esse é o Antônio Cândido, né? O Discurso e a Cidade, ele tem 3 partes e o Antônio Cândido está analisando ali como os romancistas eles tentam construir a impressão de verdade por meio de narrativas que se conectam com o real, né? Com a realidade de forma objetiva. E aí, nesse caso específico aqui, a gente vai lidar com de cortiço a cortiço, que é um ensaio que é publicado em 73. Então, ele é publicado algum tempo antes e depois ele sai nesse compilado. A ideia aqui é pensar a obra O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Para a gente fazer isso, eu acho que é interessante, antes da gente entrar especificamente no texto teórico, fazer um resumo, né, do que é essa obra. O Cortiço é uma obra naturalista publicada em 1890, e o que a gente tem nessa obra é uma denúncia, de certo modo, né, das péssimas condições de vida em que as pessoas viviam em habitações coletivas no Rio de Janeiro do século XIX. Então, o Aloysio Azevedo ele vai tentar explorar, ali, mostrar, descrever aspectos de degradação física e moral até mesmo das personagens, e muitas das vezes ele vai conectar a vivência dessas personagens a uma espécie de animalização, né, delas. Os personagens eles começam, eles agem, né, eles têm um modo de agir e sentir muito direcionado ao plano dos instintos, né, sobretudo os modos de se relacionar com as questões, né, da sexualidade. Então, o Aloysio Azevedo ele vai explorar bastante isso. O cortiço, né, o espaço ali, né, o cenário é uma habitação coletiva. O romance ele vai tentar difundir essas teses naturalistas, né, que explicam o comportamento das personagens com base na influência, né, no meio onde eles vivem, da raça, do momento histórico, né, eram teorias científicas que estavam em voga na época, na Europa, e que passam a ser lidas no contexto brasileiro. O livro narra a história do João Romão, que é um português, né, que ele está, né, numa uma luta ali para enriquecer, né, para subir ali de vida. Para acumular capital, ele passa a explorar os empregados, né, e até, né, se utiliza de pequenos furtos para conseguir atingir seus objetivos. O João Romão é o dono do cortiço, de uma taverna e também de uma pedreira. Ele tem uma amante, que é a Bertoleza, e a Bertoleza ajuda João Romão de domingo a domingo, né? Ela né, trabalha como se uma escrava para ele e, de certo modo, ela espera, né, ter com ele ali uma melhora de condição de vida também. Em oposição ao João Romão, a gente tem o Miranda. O Miranda é um comerciante já bem estabelecido, ele vai começar a criar uma disputa, né, com o João Romão,
por um pedaço de terra que ele quer comprar ali no seu quintal, né, e isso começa já, a haver, uma tensão entre eles. Não havendo consenso em relação, né, a essa disputa territorial, eles, rompem relações, com inveja do Miranda, né, que possui uma condição social, né, melhor, mais elevada, o João Romão ele vai trabalhar até que ele possa alcançar, então, né, a situação social aí do seu oponente. Mas ele vai perceber que não basta somente ter muito dinheiro, né? É preciso ter uma posição social reconhecida, frequentar ambientes em que ele seja elogiado, que ele seja, enfim, ele tenha uma importância, né, na sociedade. Então ele começa a frequentar também os ambientes que o Miranda frequenta, ele vai tentar então manter esse nível, né, de requinte que uma vida de abastado, né, propõe. E aí no cortiço, os moradores, né, eles não têm muita ambição financeira, eles têm um modo até muito animalizado de ser, de agir, né? A gente vai ter a Rita Baiana, o Firmo, né, que é o seu namorado, o Jerônimo, a Piedade, que são exemplos de personagens que vão agir ali é, com menos ambição, né, com menos ambição. E aí a gente tem também o autor, né, o Aloysio Azevedo, ele procura mostrar muitas vezes o modo como essas personagens, esses moradores do cortiço, eles influenciam, né, o modo de vida dos portugueses, que parecem ser mais estruturados, e em contato com aquele meio, eles começam a ter um modo de vida muito caótico, né, muito degradado. Uma questão que se coloca aí, por exemplo, é quando o Jerônimo, que é um português, né, casado já, bem, né, ambientado, bem localizado na vida, ele começa a se relacionar com a Rita Baiana, né, e aí ele vai se separar da mulher e a partir daí ele vai começar a mudar todos os seus hábitos, ele começa a degradar completamente a sua vida. E junto disso também a sua esposa cai no alcoolismo, né, e a vida deles enquanto casal é toda destruída por interferência da Rita Baiana. E a gente tem também, né, a relação que se estabelece entre o Miranda e o João Romão, que é quando eles têm o Jerônimo, né, vai ser ali então o gerente, ele vai se tornar o gerente da pedreira do João Romão, ele vai começar a ter um modo de vida um pouco melhor. O Miranda e o João Romão também, né, eles vão começar a se relacionar de uma forma mais positiva. Quando o Miranda recebe um título, então, de barão, ele passa a ter um nível, né, social maior que o João Romão. E aí ele acha que ele não se nivela aquele nível mais do João Romão, né? E aí o João Romão também vai tentar equiparar né, o seu ganha-pão, o seu modo né, de se elevar na vida, que é a gerência, o gerenciamento ali do cortiço. Ele vai mudar algumas coisas ali para, né, o cortiço começar a ter algum tipo de requinte, né? O cortiço vai ser reorganizado, ele vai se transformar, então, na Vila João Romão. O dono do cortiço, que é o João Romão, vai se aproximar mais ainda da família de Miranda, vai pedir a mão, né, da filha do Miranda em casamento. Então, a gente, né, tem aí já uma questão que é pontual, que é o João Romão tentando se aproximar cada vez mais, né, do nível social que o Miranda tem. E aqui ele encontra um empecilho que é a Bertoleza, né, que
vivendo já há algum tempo com o João Romão, ela acredita que eles, né, teriam uma vida juntos. Então, ela, ciente desse fato de que o João Romão quer, né, ter um relacionamento, né, se casar com a filha do Miranda, ela começa a pedir, né, os bens que lhe eram de direito por tanto tempo que ela viveu com ele. Então, para se livrar então da Bertoleza, né, da mulata Bertoleza, o João Romão ele vai pensar em uma forma de tirar ela de cena. E aí, tendo essa questão em vista, a Bertoleza fica sabendo que o João Romão, né, vai tentar entregá-la, né, de volta ao seu dono, né, ela como uma negra escravizada fugida, ela se suicida, né, e aí ela vai deixar livre então o caminho para o João Romão, né, ascender na vida e se equiparar então ao seu vizinho ali, né, de território, que é o Miranda. Então, uma relação que ele busca o tempo todo nessa narrativa. Esse ensaio, de cortiço a cortiço, o Antônio Cândido ele está tentando, então, fazer uma leitura, né, de certo modo, sociológica também dessa narrativa, mas pensando essa narrativa, como é que ela se aproxima do plano sociológico, né? Pela linguagem, o que é mais interessante, né, do modo como o Antônio Cândido analisa as narrativas. A gente tem uma tese aqui, que esse ensaio ele tem interesse analítico de pensar o problema da filiação de textos e fidelidade aos contextos. E aí ele começa dizendo que está na moda que a obra é constituída mais a partir de outras obras do que de estímulos diretos da realidade, pessoais, físicos, sociais, né? E ele vai dizer que a obra é um mundo. Então, não é interessante que a gente limite demais o pensamento em relação às obras literárias, porque a gente pode pensar e deve, né, pesquisar numa obra, nela mesma, as razões que a sustêm como tal. Então, ao invés já de delimitar uma teoria para a obra, é interessante pensá-la num seu contexto geral. Ele vai dizer que o Aloysio Azevedo se inspirou em La Sommoi de Zola, traduzido no português por A Taberna, para escrever a sua obra, mas ele diz que não foi só isso. Ele tem essa matriz em La Sommoi, mas tem alguma coisa ali que vai direcionar essa obra para uma questão muito própria de Aloysio Azevedo. E aí ele coloca para a gente aqui também como é que, né, uma obra pode ser formada, então é como se fosse uma fórmula da obra literária. Ele vai dizer que ela pode se dar como uma duplicação da realidade, né? E aí, nesse sentido, ela torna-se um registro sem grandeza e também, em contrapartida, dispensa, de certo modo, o olho crítico, né? Porque tudo que é registrado, ela tem a sua leitura, né? A sua realidade mais imediata. E a obra, né, ela pode ser também um objeto manufaturado, com arbítrio soberano, ou seja, ela é um mundo próprio, ela é um mundo em si mesmo. Então, ela não consegue ter a sua leitura diretamente na realidade objetiva direta. E aí, essa obra, enquanto um objeto manufaturado, ela parece mais favorável à análise literária, porque ela trabalha o mundo como um material e desenvolve, né, uma trama a partir, né, do material mundano, mas não especificamente ela reduplica a realidade, há um trabalho a partir dessa realidade. E aí, o que ele nos coloca é o seguinte, como se o Aloysio Azevedo ele pensasse essas duas possibilidades, como se ele reunisse essas duas possibilidades de formulação de uma obra. Então, ele continua o seu texto dizendo que
ao mesmo tempo que essa obra, né, ela se serve da influência de L'Assommoir, de Zola, o Aloysio quis reproduzir e interpretar a realidade que o cercava. Então, ele também elabora um texto primeiro. Quando ele está querendo, né, quando ele está conversando sobre essas questões de texto primeiro, texto segundo, ele diz que o texto primeiro, né, esse texto original, e o texto segundo é um texto, né, que é leitura de outras obras, né? Ele possui uma matriz em que a gente consegue identificar como, né, o cortiço, que o Antônio Cândido identifica essa matriz em Zola. Então, aqui, o que ele vai pontuar para a gente é o seguinte: nesse em Cortiço, né, nessa obra do Luiz Azevedo, a gente tem a obra tanto como liberdade quanto dependência. Ele transita entre esses dois processos, né, de fórmula da obra literária. Ele é um texto primeiro, porque ele filtra o meio, né, ele vai pensar também as condições brasileiras do período, e um texto segundo, porque ele vê o meio com lentes de empréstimo, que é essa matriz que ele tem com o livro do Zola. Ele vai pegar aqui, então, 9 tópicos em que ele vai discutir detalhadamente isso. No primeiro tópico, diferenciação e indiferenciação, ele vai comentar, né, o que vai aparecer em um contexto geral nessa obra, o Cortiço. Ele vai dizer que ali a gente tem histórias de trabalhadores pobres, alguns miseráveis amontoados em uma habitação coletiva. Há ali uma degradação que é motivada pela promiscuidade, em Zola agravada pelo álcool, e no contexto brasileiro de Cortiço, pelo sexo, pela violência. O Aloysio de Azevedo, ele concentrou uma série de problemas em um mesmo livro, e o Zola dispersa todos esses problemas em várias obras. Então, é como se o Aloysio de Azevedo ele pegasse a obra de Zola, né, na sua totalidade, e esmiuçasse tudo aquilo e criasse uma obra só. O Aloysio associa a vida do trabalhador à presença direta do explorador econômico, e aqui isso, segundo Antônio Cândido, pode ser motivado pela condição brasileira semicolonial e o contato direto com a exploração predatória do trabalho muscular, né, relacionado aí ao processo de escravidão ainda vigente no período brasileiro. E ele vai dizer o seguinte, que na Europa, né, nesse período, a gente já tem um distanciamento, né, desse contato direto entre senhor e servo a partir do desenvolvimento econômico, né, o modo como os processos de trabalho já começam a se distanciar desse contato muito direto entre, né, senhor e o seu funcionário. No contexto brasileiro, não, isso ainda é muito próximo. E aí ele traz para a gente os eixos de enriquecimento de Cortiço, né? O João Romão é aquele que ele busca alcançar uma vida melhor, né? Ele busca se equiparar ao sobrado do Miranda, ali, a vida do Miranda. Então, a gente tem, nesses eixos de enriquecimento, exploração brutal do trabalho servil, da renda imobiliária arrancada do pobre, da usura e até do roubo puro e simples ali na sua taverna, né? Então, ele acaba cometendo, né, alguns pequenos furtos ali em relação aos moradores. E aí há uma relação aqui entre, né, essas duas partes, cortiço e sobrado, que se estabelece, né, e que vai fazer com que a trama se desenvolva. Então, a gente tem um contexto de exploração, né? O João Romão explora o cortiço, explora os pobres aqui, né? Com a renda imobiliária, com a exploração, né, da mão de obra deles também na pedreira. Em contrapartida, ele pretende com esse dinheiro, né, com esse modo de trabalho que demonstra um certo primitivismo econômico, alcançar
o estilo de vida do Miranda, que possui um sobrado, né, bem ao lado ali do cortiço onde eles moram. Então, ele faz essa exploração do lado de cá, visando sempre a meta do sobrado, né? Ele quer ser esse homem que tem o sobrado e que é reconhecido socialmente, né? Que está sempre em lugares bem frequentados. Essa é a meta. No ponto 2, uma língua do P, o Antônio Cândido vai retomar uma questão muito interessante no contexto brasileiro, que ele vai dizer o seguinte: no Brasil, costuma-se dizer que para o escravo são necessários 3 P's, a saber, pau, pão e pano, dizia Antonil no começo do século XVIII, retomando o que está em Eclesiastes 33:25, para o asno, ferrugem, chicote e carga, para o pão, para o servo, pão, correção e trabalho. Então, essa anedota, segundo Antônio Cândido, vai ser retomada ali no contexto do Rio, no século XIX, para essas relações que eram tensionadas entre o imigrante português e a população brasileira, né? Sobretudo os miscigenados, os mulatos e os negros escravizados. Então, a anedota ela acaba virando para o português, negro e burro, 3 P's: pão para comer, pano para vestir e pau para trabalhar. E o Oswald de Terra retoma essa anedota, né, em Poesia para o Brasil, em um poema que ele vai denominar Mais-Valia Crioula. Então, é como se estabelecesse aqui nesse período uma simetria, né, entre o que é próprio do homem vai se estender ao animal e o que é próprio do animal se estende ao homem. E há essa birra também, né, do português enquanto um agente ali no meio econômico que visa também alcançar o meio de vida, né, melhor, ascender socialmente, junto com uma população que, né, em sua grande maioria, é escravizada, né, e também está lutando para ter a sua liberdade, para alcançar aí, uma posição, né, social melhor. Então, há essa equiparação violenta, né, do homem ao animal, no processo da condição de trabalho no plano sociológico, o modo como os portugueses também trabalhavam muito, né, mas eles ainda tinham essa possibilidade de ascender na vida, coisa que muitas das vezes, né, os mestiços, os negros escravizados não tinham possibilidade. Então, a gente tem aqui já essa tensão, né, do brasileiro e do português. O brasileiro, muitas das vezes, quando livre do regime da escravidão, encarava o trabalho como uma forma de nivelar por baixo. E o português, sendo nivelado por baixo, porque trabalhava muito, né, e, né, andava com roupas, né, aos farrapos, muitas das vezes, era visto como, né, que trabalhava como um burro, né, um burro de carga. O João Romão, que é esse português, ele é alvo de riso, ele é alvo de deboche, e ele pega, né, essa posição que ele vivencia para construir uma estrutura em que ele vai explorar para tirar seus ganhos e para se elevar ao nível do Miranda. Então, ele é ironizado, ele é satirizado, né, por andar de tamanco e meia e trabalhar como um burro de carga, mas, em contrapartida, o que ele vai fazer é explorar esse mesmo povo que ri, que o satiriza. No ponto 3, né, que é a verdade dos P's, a gente tem essa ideia da disputa de lugares, um discurso anedótico, né, que partia dessa linguagem dos P's, vinha aí na sua grande maioria de brancos, brasileiros e livres. E aí a gente tem, né, essa ideia de que o brasileiro nato, livre e branco, ele não queria ser confundido com o homem de trabalho bruto, que é escravo ou de cor, e ele também não queria ser confundido com o português, que trabalha como ele e acaba ainda mais rico, mais importante que ele, né, além de ser branco. Então, essa disputa, né, territorial e econômica dentro do contexto social brasileiro no século XIX, né,
Então, o que a gente vê é que é uma espécie de rixa, né, com o imigrante português, seguindo, né, esse processo de violência social que, né, se alicerça na forma de um cortiço, ele se estende aqui em pelo menos 3 pontos especificamente, né, em que a gente tem o primeiro figurante, o segundo e o terceiro. Como primeiro figurante, né, esse processo de violência social que o Aloysio Azevedo parece construir nessa obra, a gente tem o Comendador Miranda, que é o português do sobrado, né, aquele que tem uma condição de vida melhor, o João Romão, que ele visa alcançar, né, a posição do Miranda, e o Jerônimo, que é esse outro português que convive ali, e que ele acaba virando ali o gerente da pedreira, mas ele tem sua vida deteriorada por se relacionar demais, conectar demais com o ambiente do cortiço, né? Quando ele se envolve com a Rita Baiana, então ele perde essa disputa de ascensão social aqui dentro desse primeiro tópico né, dos primeiros figurantes. Segundo os figurantes aqui, a gente tem os negros e os mestiços, que são assimilados ali no contexto do cortiço, né? Então, ambos são explorados ali, tanto no processo imobiliário, né, na questão da exploração dos aluguéis, quanto do seu próprio braço, né, como um braço de trabalho ali para o João Romão. E o terceiro figurante é o animal, né? Essas vidas, elas são animalizadas. E aí, como é que a gente pode encontrar esse processo de animalização? Né? Onde está o animal aqui nessa obra? E o Antônio Cândido vai dizer que o naturalismo vai reduzir todos os personagens, né, a animais, porque ambos agem com instinto. Quando não, os instintos sexualizados, muito ligados, né, a essa forma muito primitiva de vida, ao espírito da disputa. Então, para ele, brancos e negros estão reduzidos a animais. O primeiro explorador seria o capitalista, o segundo, o trabalhador reduzido a escravo, e o terceiro, né, em que a gente tem ali, de certo modo, dentro dessa relação aqui do cortiço, o homem socialmente alienado, rebaixado também ao nível do animal. Né? Ele não conhece o seu lugar na sociedade, ele visa, de certo modo, muitas das vezes, alcançar lugares, né, espaços a partir, né, desses processos de violência, né, de rixas, enfim. No quarto ponto, né, que é o espontâneo dirigido, ele vai fazer uma comparação entre os processos de construção em L'Assommoir e o cortiço. O cortiço francês de Zola, né, é de natureza vertical, ou seja, ele é uma construção, né, que se eleva, porque ali não há um espaço, há falta de terreno para a construção dessa habitação coletiva, e o cortiço brasileiro ele é horizontal, ao modo de uma senzala. Então, é uma das primeiras diferenças que a gente vê nessa de construção do cortiço, né, de certo modo, tendo como matriz a Samoa. No início, o cortiço parece regido por uma lei biológica, e após um incêndio que vai ocorrer ali, o João Romão reconstrói as casas a partir de um planejamento. As casas são mais largas, melhor alinhadas, há regras para entrar e para sair, né, horário, e aqueles que não se adaptam, eles são expulsos ou eles mesmos se expulsam dali, porque eles não se adaptam àquele modo de vida mais organizado, né? O João Romão pretende tornar o cortiço um pouco mais aristocratizado ali, para aquilo ali não parecer muito bagunçado, parecer, né, higienizado, limpo, organizado, né, como a proposta ali do sobrado do Miranda. Então, o cortiço, que antes nomeado como Carapicos, ele vira a Vila São Romão, né, que é limpo, que é organizado, que é ordenado, tem horários.
E aqueles que não se adaptam partem para o cortiço próximo, que se chama cabeça de gato. Esse cortiço, ele tem a mesma estrutura, né, do cortiço anterior do João Romão. Ele é orgânico, ele é mais espontâneo, as coisas acontecem assim de um modo muito natural. Então tem aquele caos, aquela desordem que era antes no cortiço ali do João Romão. O triunfo desse projeto, né? O João Romão, ele acaba conseguindo construir o seu próprio sobrado, né? Então ele vai marcar ali a sua entrada para as classes superiores, e o casamento também que vai aparecer aí entre ele e a filha do Miranda, né? Vai fazer com que ele alce aí uma posição maior na vida dele. Opa. E no ponto 5, a ideia de se pensar, né, cortiço e ou o Brasil. O Antônio Cândido vai pensar o seguinte: olha, nessa obra a gente tem uma espécie de visão pejorativa do país, né? Essa ideia da mistura de raças, da sua convivência como uma promiscuidade da habitação coletiva, isso me parece muito a gente pensar o cortiço como um Brasil em miniatura. Então, ali brancos, negros e mulatos, eles eram igualmente dominados e explorados pelos portugueses, né? O Miranda, o João Romão, de certo modo até o Jerônimo, né? E os portugueses é que ganhavam o dinheiro. Então, a gente tem, né, essa equiparação, também vai começar a problematizar o cortiço de Zola e o cortiço de Aloísio, né? Então, em Aloísio, o cortiço ele representa aspectos que definem o país como um todo, né? E a gente não tem só uma obra ali que é um artefato, uma manufatura literária. Isso parece ter uma certa correlação com um ambiente muito próprio brasileiro, né? Um aspecto social muito próprio brasileiro do século XIX. O cortiço é um centro de convergência, é o lugar em função do qual tudo se exprime, né? Então, a gente tem a ideia da obsessão pela raça, a ambiguidade do intelectual brasileiro naquele período, né? Ele se sentia orgulhoso, mas ao mesmo tempo tinha vergonha das suas origens. Essa ideia da grandiloquência das aspirações liberais e o fatalismo das teorias científicas que pareciam dar cunho de inferioridade às nossas diferenças. Então, quando transpostas, né, por uma leitura dos intelectuais aqui no contexto brasileiro, essas teorias científicas do século XIX acabavam por se conectar com uma realidade muito diferente da realidade europeia. E isso fazia com que os escritores brasileiros, né, de certo modo, se envergonhassem, então, de um país ali que não tinha essa mesma essa mesma formação, né, essa mesma importância, enfim, pessoas com modos de vida europeus, né? A gente era um país, né, que ainda engatinhava nos processos intelectuais, nos processos econômicos, um país ainda que vivia, né, sob o regime da escravização dos negros. Então, pensar tudo isso dentro do contexto brasileiro fazia com que os intelectuais, né, que bebiam dessas fontes, né, do conhecimento europeu tivessem um pouco de vergonha. Então, para Antônio Cândido, a chave para pensar o cortiço aqui está nas dimensões de natureza e raça. Então, o mecanismo principal que atua aqui é o determinismo, né, que é uma dessas teorias científicas em voga aí na Europa, em que propõe que o meio, na verdade, ele diz muito como você age, né? Então, a gente tem a natureza, né, o meio onde, né, as pessoas vivem condicionando um grupo específico, né, uma raça específica. E como é que o cortiço, então, que é esse meio, esse espaço onde essas pessoas vivem, o cortiço diz muito sobre quem elas são, né? Essa ideia de animalização que o naturalismo propõe em suas obras.
E existe esse movimento que acontece na obra, né? É interessante que esse ensaio do Antônio Cândido ele é cheio de formulazinhas que ele vai propor. Então ele diz que existem dois movimentos atuando nessa obra, o movimento centrípeto e o movimento centrífugo. No movimento centrípeto, a pressão do meio, né? O modo como essas pessoas vivem e o modo como elas são exploradas ali dentro do cortiço. Então, há um agente, que é o João Romão, que tem, enquanto proposta de vida, enquanto meta, né, alcançar um modo de vida melhor, ascender socialmente, aí ele exerce uma pressão, né, naquele meio, uma exploração daquelas pessoas que vivem ali, e o movimento centrífugo, porque o João Romão também está ali ainda naquele meio, naquela estrutura, que é o esforço do João Romão de vencer essas pressões do meio, né? De se descolar desse modo de vida ambientado ali no cortiço, né? Com essas pessoas que vivem, sobretudo, ali animadas pelos instintos mais primitivos dela. Então, é uma ideia de tentar dominar a raça, né? E de superar o meio. Então, são dois movimentos atuando ali, que é um movimento social e um movimento da narrativa. Como é que, em termos de linguagem, em termos de estrutura narrativa, o Aloysio Azevedo vai construir, né, esses dois movimentos. Um movimento que joga para o centro, né, que é essa pressão do cortiço, e a pressão que o cortiço, que o meio exerce sobre essas pessoas, essas personagens, e o modo como o João Romão ele tem uma força que o joga para fora, né? Ele está tentando sair daquela pressão. Sobre o meio e a raça, né, que é esse tópico 6, a gente tem a ideia de que aqueles que se deixam envolver pela natureza cedem à atração pela terra, eles quebram a relação possuidor e coisa possuída. E aí eles passam a fazer parte da massa dominada. Aqui a gente tem o exemplo claro do Jerônimo e a Rita Baiana. Jerônimo em um casamento, né, tudo certinho, com a vida caminhando tudo direitinho, quando ele se envolve com a Rita Baiana, que é essa mulata que vive no cortiço, a vida dele vira de ponta cabeça, né, e se deteriora. Então, é como se a natureza brasileira, né, e sobretudo pelo símbolo do sol ali, que marca uma espécie de fertilidade masculina, que são expressões que vão aparecer durante a obra, essas questões vão estar ligando, de certo modo, né, os mestiços, a população brasileira, a essa ideia de inquietação, de turbulência, sexo, degradação, né? Então, há essa relação construída nessa obra. Então, de certo modo, quando a gente analisa, pensando por esses dois lados, o cortiço, essas formas de construção, o Antônio Cândido diz que a gente começa a ver algumas ambivalências, né? O João Romão é um português, ao mesmo tempo que ele é um monstruoso patife, né? Porque ele explora as pessoas no cortiço, ele comete pequenos furtos ali na sua taverna, né? E porque ele pretende alcançar a meta de ser também um dono de sobrado, ele parece apresentar para a gente, através do narrador, uma espécie de integridade pessoal, força, astúcia. Ele não foge da sua tradição, que é o trabalho, né? O português trabalha muito, então por isso ele, né, merece ascender socialmente. E o brasileiro é sempre visto ali com o instinto da raça inferior. A Rita Baiana, representada ali pela sensualidade, a transgressão dos valores dos portugueses, né, no caso do Jerônimo, que, né, abandona o casamento para viver uma vida, né, com a Rita Baiana. A Bertoleza, né, que tem a situação em que ela aceita ir morar com o João Romão porque ela não quer se casar, se juntar com negros. Ela vê nessa possibilidade de se juntar com o João Romão uma possibilidade de ascender socialmente, né? Então, também é uma espécie de preconceito ali dentro do próprio contexto, né, dos negros, dos mestiços brasileiros.
Sobre essa ideia do reino animal, no ponto 7, a gente tem ali, né, que para além da visão cientificista do determinismo, todos no cortiço têm uma espécie de destino comum, né? A vida é concebida como a soma das atividades do sexo e da nutrição. O branco, né, ele vai ser colocado ali dentro desse jogo da animalização do lado do predatório, daquele que é muito avacalhado, né? Então ele explora, ele é o predador do cortiço. E o mulato e o negro são os desordenados, né? Eles são os fatores de desequilíbrio ali daquele meio, né? Do cortiço, aquela habitação coletiva. O homem, então, ele é reduzido simplesmente às suas funções orgânicas, tá? Então, ou como predadores ou como desordenados, né? Pensando somente aí, né, em se manter fisiologicamente, né, bem, em todos os sentidos. E o Antônio Cândido, ele vai apontar que pensando tudo isso, dessa questão pontuada pelo determinismo, que perpassa as obras do naturalismo, parece haver em Aloysio Azevedo uma quebra da objetividade científica do naturalismo, né? A visão de Aloysio é científica, mas também ética. A visão fisiológica é carregada de traços de sensualidade exagerada e até obscenidade, né? Parece, o Antônio Cândido o que ele está frisando aqui é o seguinte: olha, o Aloysio ele está se embebendo nas fontes do determinismo para construir essa obra, mas parece ter uma coisa maior ali acontecendo, né? Eu vejo que parece que ele está condenando certos hábitos. O modo como ele faz essa distribuição aqui, ó, da animalização entre o branco e o mulato e o negro, parece ter uma questão ética, tá? O modo de ser ali que está entranhado na sua personalidade enquanto escritor e que vai também ter um direcionamento muito particular. Além que ele vai salientar a brutalidade vocabular, que dentro do contexto da literatura, do período, ele não tinha visto isso ainda em nenhum escritor europeu, né? A brutalidade em que o vocabulário desse narrador de Aloysio ele constrói essa narrativa. No ponto 8, a pensão do sexo, ele vai descrever aqui para a gente, né, sobre essa relação do fenômeno das regras femininas aparecerem na literatura, né? Começa a aparecer com Zola, e o Aloysio Azevedo também vai trazer essa questão para o cortiço, né? Inspirado em Zola, que quebrou pela primeira vez, né, o tabu de introduzir a discussão fisiológica das regras, né, que é a menstruação relacionada à questão da puberdade feminina na literatura, o Aloysio Azevedo ele inclui a temática sobre o sangue proibido de modo diverso. Então, em Zola, a gente tem a puberdade da Pauline Keno, ela é tratada como uma iniciação na vida, né, e na beleza das causas naturais, né, na evolução da figura ali da mulher enquanto criança, né, para a mulher mesmo. Já em Cortiço, essa passagem da vida, né, feminina, ela é abordada com mais brutalidade. A relação função fisiológica manifestação individual, né? Ou seja, essa relação que é muito própria, individual daquelas mulheres, ela passa a incluir um mediador em um cortiço. A natureza física, o sol novamente aqui, né? O sol é tido como aquele, né, que aquece o sangue dos homens brancos e faz com que eles cometam atrocidades, que ajam sobre os instintos muito animalizados, né? O sol é aquele que faz com que essas pessoas tenham sangue quente, e ao mesmo tempo ele vai atuar aqui nessa dimensão, né, da passagem, né, da puberdade dessa personagem Pombinha, né, na obra O Cortiço. A condição local interfere na obra O Cortiço, é o ato desnatural que provoca os sinais de maturidade da personagem Pombinha. Ou seja,
essa passagem da puberdade, né, o aparecimento das regras, não se dá de modo natural, né, e não chega natural. Há um condicionamento ali para isso acontecer. A pombinha, um dia após a iniciação violenta à homossexualidade, ela adormece num capinzal ao fundo do cortiço e ela sonha que ela está numa floresta vermelha cor de sangue. Então, ela era vista como uma menina franzina, né, muito, enfim, passiva, né, submissa. Eles estavam de olho num casamento para a Pombinha, né, e eles sempre perguntando, né, se ela, né, já tem essa relação das regras, né, se já tinham aparecido, e aí todos já de olho nessa questão e nada acontecia. Então a mãe acaba por arrumar aí, de certo modo, uma madrinha para a Pombinha, né, que é essa prostituta Leone, que convive ali naquele cortiço, e ela vai, de certo modo, né, fazer com que a Pombinha ela, né, desperte para essa maturidade sexual. Então ela vai, de certo modo, iniciar a Pombinha em uma homossexualidade aí feminina. Então, há essa relação aqui do sol do Brasil e da natureza, né, como fatores degradantes, né, dos portugueses, né. Então, a natureza brasileira, o sol brasileiro escalda o sangue, degrada o português. E aí, no contexto aqui da Pombinha, né, é também força de vida, porque é a partir do contato da Pombinha, né, depois dessa iniciação violenta aí à homossexualidade, e também a natureza, né, porque ela dorme, ela se deita ali na natureza, né, ao fundo ali do cortiço. Isso vai fazer com que ela desperte, né, essa puberdade dela, essa maturidade para que ela possa se casar, vai ser despertada. Então, isso aqui vai acontecer no cortiço, essa passagem, essa maturidade da Pombinha acontece de 2 modos. Primeiro, degradante, abaixo da realidade natural, ou seja, ela é iniciada violentamente, né, a a essa questão, né, da sexualidade. E depois, em um segundo ponto, ela é redentora, porque ela é acima dessa condição natural, né. A puberdade, da Pombinha acontece quando ela está no meio desse capinzal e sonha, e esse sonho acaba ali fazendo com que isso realmente, aconteça. Quando ela acorda, ela está ali já vivenciando, né, o momento do aparecimento ali dessas primeiras regras dela. Então a mediação da natureza é fundamental aqui nesse processo. E no ponto último final, que é o ponto 9, força e fraqueza das mediações, o Antônio Cândido vai dizer que no cortiço está presente um modo do trabalho, do lucro, da competição, da exploração econômica visível, que dissolvem a fábula e sua intemporalidade. Então, não é só aqui a ficção atuando, né, e construindo esse cenário naturalista a partir da animalização desses personagens, mas há também uma forma de se abordar o contexto social brasileiro no século XIX. Então, tem um jogo aqui entre o espontâneo e o dirigido, representando ao mesmo tempo o espírito livre do grupo que convive no cortiço, e ao mesmo tempo a atuação de um projeto racional, né, que é a reconstrução de um lugar, que é a limpeza, a ordenação daquele cortiço. O cortiço, né, parece ser uma miniatura de Brasil, o espaço limitado onde atua o projeto de João Romão. Ele figura em condição geral do país, visto como matéria-prima de lucro para o português, né, que é uma condição aí já que se realiza desde o momento do descobrimento. Né? Então há uma necessidade de representar o país, né, e que revela também, de certo modo, as condições do intelectual brasileiro daquele tempo.
Então, por isso o romance do Aloysio Azevedo, ele tem uma certa especificidade, ele não é só uma matriz de l'Assommoir, né, do escritor Zola, esse escritor francês. Ele tem essa relação, essa proximidade, né, é possível fazer essa conexão com as temáticas, né, as relações com os personagens, mas é como se o Aloysio Azevedo ele verticalizasse e trouxesse para além disso, né, questões pontuais a serem pensadas, por exemplo, esse síndrome de vira-lata do brasileiro em relação ao europeu, né, o modo de exploração dos imigrantes portugueses para os brasileiros natos, né, essa ideia de ascensão social e essa disputa de lugares naquele período. Então, é um ensaio em que o Antônio Cândido ele visualiza, né, ele vislumbra algumas outras possibilidades a fundo de se pensar Brasil também aqui, a partir da leitura de Aloysio Azevedo. Ok? Então, ficamos por aqui. Né? Essa é a nossa observação sobre o texto do Antônio Cândido, na aula 12. Nos vemos, então, no nosso fórum de discussão. E em breve, a nossa próxima aula, aula 13. Um abraço a todos.